Muito boa noite. Hoje nós estamos aqui para aprender um pouco mais. Então, a nossa gratidão por você nos acompanhar regularmente. E o título é Os Recursos Espirituais ao seu alcance. É bem verdade que, desde a vinda de Jesus, nós vamos observar que há inúmeras orientações de cunho espiritual, de cunho que nos eleva, de cunho que nos dirige para o progresso do espírito eterno, imortal, porque afinal este é o objetivo da existência terrestre, como escola bendita, por meio das reencarnações, né? Aí nós temos o advento do Espiritismo, que por sua vez coloca ainda mais luminescências nas palavras do Cristo, nas atitudes, nos exemplos de Jesus, que passamos a compreendê-los ainda com maior profundidade. Traz ainda o Espiritismo todo um aspecto que a gente pode chamar de científico, revelando que não há milagres, mas que Deus e que Jesus, na sua iluminada passagem aqui, nada mais fez do que combinar os recursos divinos existentes na atmosfera terrestre e também existentes, tais recursos, no mundo cósmico. E nós vamos utilizar, portanto, como roteiro, digamos, roteiro elementar para esses estudos desta noite, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, com as suas passagens. Dentro do capítulo 25, que menciona buscai e achareis, né? Bater e abrir-se-vos-á. Então são promessas e afirmativas, né? E por essa razão nós vamos permear estas passagens, assim de Jesus, e estudá-las rapidamente para apenas fazer recordar, porque todos vocês são conhecedores exatamente destes textos, destes pontos iluminativos do nosso espírito. Mas a pergunta é que fica: como utilizá-los? Como utilizar esses recursos? Bater, abrir-se-á. Ótimo. Esta é uma exclamação do Cristo, uma declaração. Não é? Aí nós podemos perguntar, então, mas eu vou lá e vou fazer uma prece. Eu vou fazer uma prece. É um recurso? É um recurso. A prece é um recurso. A prece é um acesso. A prece é um meio de acesso aos recursos divinos. E onde esses recursos estão? Como o meu pensamento, a minha vontade pode movimentar esses recursos? Então, até o final dos estudos de hoje, você vai conseguir ter uma visão panorâmica, uma visão mais aprofundada de como utilizar os recursos espirituais que Jesus vem e nos oferece, com suas atitudes, os seus exemplos, seus ditos, portanto, e seus feitos. E com maior razão ainda vem o Espiritismo, que nos ensina todo um mecanismo científico e trazendo e combinando a todo momento as leis morais de Jesus. Dentro desses aspectos do Evangelho e dentro desse próprio capítulo 25, menciona o seguinte: Jesus, certa feita, diz: vós que sois maus, e quem dentre vós que o filho pede um pão, daria uma pedra, ou pede um peixe e daria uma serpente?
não é? Mas Deus, que é muito mais compreensível e generoso, e Ele sim sabe dar os bens verdadeiros a todos vós. Então veja a comparação interessante. Jesus menciona a nossa imperfeição e diz que sabemos dar coisas, né, ou que gostamos de dar coisas boas aos nossos filhos, né? E que Deus, que é um Pai consciencioso, sabe dar os bens verdadeiros, né? Então, há uma distinção muito grande na questão da paternidade, da maternidade. Não raro, muitas vezes, damos coisas que os nossos filhos não precisam, não é isso? Bem, avançamos então. Dentro desta temática, há uma busca de que nós queremos o melhor. Se nós queremos o melhor para os nossos filhos, nós queremos o melhor para nós, a sociedade, a mesma coisa. E aí entra a ciência buscando a melhoria do conforto humano, aí entra também a competitividade, o consumismo, o materialismo. Mas tudo isso representa um progresso. Aos nossos olhos, vemos que isso tudo é ainda um mecanismo de angústias e de lutas fratricidas, mas ainda assim estamos num processo lento, saindo da selvageria e indo para uma civilização que se moderniza, que se atualiza. No entanto, agora chegamos num ponto que há uma necessidade desta civilização passar pelo processo de moralização. E aí nós assistimos pontos bastante marcantes, visíveis para o mundo todo, de um pleno momento transitório da etapa planetária. É o que nós estamos assistindo. Com isso, a lei do trabalho, ela é colocada para todos nós como esforço próprio, né? Então, cada pessoa, cada indivíduo, desde o cientista ao trabalhador que semeia no campo, todos precisam de lançar na terra o seu próprio esforço para obter os bens da terra. E o trabalho, que é considerado por Allan Kardec toda ocupação útil, né? Ele é uma oração, é uma integração com o próprio universo, porque tudo se movimenta no universo, tudo se encadeia. É Jesus que declara: eu e meu Pai trabalhamos incessantemente. Deus na governança do mundo. Jesus na governança, ao que sabemos, pelo menos do sistema solar. Ou seja, uma estrela da magnitude do Sol rodeado de 9 planetas, ao menos por enquanto descobertos. A suspeita que há pelo menos um outro muito distante no entorno do nosso Sol. Enfim, nós vamos buscando na realidade, se Jesus declara que nós podemos pedir e nós vamos obter, que devemos buscar e nós vamos encontrar, e que Jesus reconhece que nós temos uma capacidade de oferecer o melhor para os nossos filhos, apesar da nossa imperfeição, né? Como, então, acessar exatamente esses conteúdos espirituais, esses recursos espirituais? Nós vamos avançar um tanto mais, no capítulo 27, que fala sobre o poder da prece, fala sobre a eficácia da prece. Na verdade, a expressão mais adequada e fiel é eficácia da prece, ou seja, eficiência. Nós criamos condicionamentos e viemos de religiões, e está no nosso
inconsciente, subconsciente, nos arquivos da alma, nos arquivos do espírito, para sermos mais exatos, que a nossa prece, a nossa invocação a Deus, ela sempre passou por aspectos místicos ou aspectos de materialidade, não é? E daí nós estamos com a doutrina espírita aprendendo a fazer uma prece despojada de questões místicas, não é? No espiritismo já não se utiliza nenhum tipo de artefato material para representar um momento de oração. Não há necessidade de nenhum símbolo, de nenhum apetrecho, de nenhuma iluminação, nada disso. Nós aprendemos isso. Mas ainda às vezes alguns aspectos místicos não materializados, mas internalizados em nós, ainda resiste aos séculos. E então nós vamos fazer uma espécie de, digamos, entre aspas, coisificação. É uma expressão um pouco estranha, mas coisificação de como dimensionar essa questão espiritual, uma dimensão espiritual. Como seria a dimensão espiritual a qual nós estamos mergulhados numa grande, mas uma grande e mensurável bolha, que a gente pode chamar de, para a nossa ideia, heliosfera. A heliosfera é toda a atmosfera, assim como nós temos na Terra a atmosfera terrestre, onde existem as camadas que está ligada à gravidade do nosso planeta, as camadas de ar, etc. E tem todos os recursos inerentes à vida espiritual na Terra. O Sol também, numa dimensão que vai a bilhões e bilhões de quilômetros, porque se fizermos uma medida de uma ponta na outra do aspecto gravitacional do Sol, de planeta até onde vai o último planeta, dá aproximadamente 11 bilhões de comprimento, 11 bilhões de quilômetros, né? Então, digamos que até aí está o que a gente podia chamar de fronteiras da nossa estrela, e a partir daí teríamos fronteiras de outras estrelas. Então, essa heliosfera é onde uma bolha da governança da energética do Sol que agrega todos os planetas. E bem sabemos que cada um deles preserva vida espiritual, sociedades espirituais. E cada planeta tem a sua representatividade no colégio, não é? No colégio do Sistema Solar. Não é? Estas descrições estão na obra Missionários da Luz. Enfim, nós podemos dizer que se os espíritos definem fluido cósmico ou fluido universal como matéria elementar disseminada pelo universo afora, não é? E tudo é feito, portanto, dessa matéria, e que não há espaços vazios, e que esses espaços estão tomados de energias, e que, na verdade, a palavra energia é muito abstrata, porque a física de partículas já nos apresenta que tudo é tomado de partículas de matéria. Então, quando estamos falando de energia, é melhor que falemos que é campo dotado de partículas de matérias invisíveis. O eletromagnetismo, mesma coisa. Então, já fizemos a nossa materialização, entre aspas, para ajudar o nosso raciocínio.
Se por um lado nós temos todos esses recursos grafados, declamados ao longo de 2000 anos no Evangelho, se temos a doutrina espírita que vem e exalta a moral de Jesus e ressalta também a força do fluido cósmico e também exatamente da energia eletromagnética, olha eu, vício de linguagem, falando de energia eletromagnética, falando deste campo de partículas de eletromagnetismo. Kardec foi o primeiro a fazer essa correção. Temos um grande hábito, e isso é clássico dentro da nossa doutrina, e devemos seguir, obviamente, o que está definido. Que, em vez da expressão energia, que é mais moderna, ao tempo de Kardec se falava em fluidos. Por isso se estuda muito, e estão assim grafados nas obras kardecianas, o fluido cósmico ou fluido eletromagnético. E nas obras, exatamente, de a Gênese, em que Kardec diz, olha, na verdade, é de matéria que se trata e não de fluidos. Então ele fez esse tipo de correção. Então, se temos a heliosfera, o Sol, com 1.300.000 quilômetros de diâmetro, na sua superfície a 55 milhões de graus, aquele plasma incandescente, oferecendo luz e energia, aí energia mesmo, porque é calor, irradiando calor para todos os planetas. E na razão direta, por óbvio, os mais próximos, mais calor e mais luz, os mais distantes, menos calor, menos luz. Por isso que a temperatura vai esfriando da Terra para Marte. E da Terra para Vênus e Júpiter, que são os dois planetas mais próximos do Sol, eles são muito tórridos, na verdade. Bom, é muito curioso. A Terra tem a sua atmosfera. O Sol, a sua heliosfera. Nós temos o quê? Também uma aura. Essa aura, André Luiz costuma chamar de túnica eletromagnética, ou, algumas vezes, psicosfera, né? Ou seja, tudo se traduz por um campo, não importa, heliosfera, atmosfera terrestre ou a nossa própria aura, né? Dotadas, portanto, de partículas. Somos exatamente aquilo que estamos pensando, realizando e movimentando essas forças. Bom, até aqui nós vamos dizer, bom, temos um roteiro divino, o roteiro de Jesus, com suas prédicas, que devemos buscar, que nós vamos encontrar. Temos essas bolhas nas quais nós fizemos uma divisão, mas na realidade estão todas entrelaçadas. Tá? Estamos entrelaçados com o universo todo, não é só no sistema solar. Estamos entrelaçados com as outras estrelas e estamos entrelaçados com a Via Láctea inteira, com a nossa galáxia e outras tantas. Bom, dentro desse contexto, nós podemos dizer, meu Deus, dentro dessa grandiosidade, nós podemos reconhecer que há muitos e muitos recursos à nossa disposição. Imagina lá o Sol, né? Uma esfera de magma incandescente de 1.300.000 quilômetros. Para a gente ter uma ideia dessa distância, equivale a aproximadamente 3 vezes a distância entre a Terra e a Lua. 3 vezes a distância. Porque entre a Terra e a Lua há
386 mil quilômetros. Tá? Então vejamos bem que o Sol, né, se a Lua se distanciasse da Terra uma, duas e mais a terceira vez, caberia ainda o Sol nesse espaço. Então é esta estrela que dá essa sustentação iluminativa e calorífica e de partículas, de fótons e eletromagnetismo, todas estas forças que ao mesmo tempo elas ficam na fronteira, não tem divisão. Aí são partículas espirituais, são partículas materiais. Não há mais isso. A física de partícula identificou a chamada partícula elementar, que deu o nome de bóson de Higgs, né, que eu tenho dito muitas vezes, até de maneira repetitiva, e que é mais popularmente conhecida como partícula de Deus, porque ela é a base de tudo que existe, desde o pedregulho aqui, ignorado, numa calçada, até a estrela, qualquer uma das estrelas ou planetas do infinito. Ali está a partícula de Deus. E olha, que estamos falando de matéria. E essa partícula de Deus, a gente pode chamar de o grande portal da espiritualidade. A fronteira, né, se a gente assim pode dizer, porque não há fronteira, não há uma linha demarcatória, é invisível essa transição. Bem, enfim, agora nesse contexto os recursos estão aí. Qual a nossa dificuldade em utilizá-los? Qual é a nossa dificuldade em utilizar tais recursos? Primeiro, porque com facilidade nós nos desconectamos deste conjunto. Porque para orar, nós criamos já em nossas vidas transatas esse condicionamento que a gente pode chamar religioso, mas religioso que passou por muitos séculos dentro de questões místicas e outras vezes de uma fé que necessita de materialidade, que necessita de objetos para ganhar significados divinos, etc, etc. Por quê? A nossa mente ela é ligada à matéria. Nós estamos condicionados a tudo que é matéria. Vivemos num plano que é matéria. É muito natural que assim seja. Não é um defeito, não é um processo de inferioridade. Na realidade, o que nós estamos trazendo hoje como reflexão para a nossa aula aqui é exatamente uma necessidade de se afastar um pouco do que é material. É como se nós podemos afastar a alma do corpo e ter um olhar de conjunto. Olhar de conjunto é uma expressão muito utilizada por Allan Kardec. Ele gosta mais da expressão visão de conjunto. A visão de conjunto é essa, quando eu me afasto um pouco e posso ver melhor a paisagem, não é? Então, desse modo, o roteiro iluminativo sempre será o Evangelho de Jesus, não é? A consciência da nossa espiritualidade, da nossa imortalidade. Aprendemos em aulas passadas que o nosso espírito, por tantas e tantas vivências, criou um corpo espiritual. Então nós temos um corpo paralelo ao nosso. Por que paralelo, ou que a doutrina espírita chama de perispírito? Porque contém todas as particularidades do corpo físico. Porque, na verdade, é o perispírito que moldou ao meu corpo. Então, todas as estruturas, órgãos, detalhes, tudo pré-existe no perispírito, que fez combinar material genético dos pais para formar, portanto, o nosso corpo físico.
E, por esta razão, ainda nós temos outras irradiações do perispírito e das nossas próprias células, que falamos também numa aula específica, o chamado corpo áurico, né? Então, corpo áurico não é isso que eu queria falar. Corpo astral, na verdade. Ou seja, uma matéria que intermedia o corpo físico e também o próprio perispírito. Corpo etérico é uma expressão mais adequada nas lições de André Luiz. Com esse complexo, estamos irradiando a todo tempo muitas e muitas partículas de matéria do perispírito, do corpo etérico, ou duplo etérico, ou do próprio corpo físico. Por quê? Matéria também irradia os elétrons que estão em torno dos átomos, fazendo a sua movimentação. Portanto, então, quando vamos orar, precisamos lembrar, esquecer as questões místicas e apenas entrar num processo de recitar uma prece, de fazer a prece labial. É muito verdadeiro que todos nós já estamos saindo desses processos de uma prece mecanizada para uma prece sentida. Isso já é notório, eu sei disso. No entanto, o nosso encontro de hoje, ele visa acessar com maior eficácia, não é, os recursos espirituais que estão postos, desde que o universo existe, à nossa disposição. No entanto, os recursos estão aí e nós não os utilizamos como poderíamos utilizar. Então, roteiro do Cristo, essa consciência da minha própria espiritualidade e do meu entorno áurico, e lembrar dessa heliosfera. Por que estou falando muito do Sol e por que da heliosfera? Porque dentro da obra A Caminho da Luz, é Emmanuel que traduz de maneira poética que Jesus toma nas mãos uma porção de poeira cósmica. Poeira cósmica, são restos de explosão de outras estrelas, né? Porque toda estrela, tudo que é material está em transição, né? Então, o nosso Sol adveio de, entre aspas, restos, gases, né? Gases resultante da explosão de outras estrelas mais velhas que o nosso Sol. Jesus toma parte desse material e faz os movimentos rotativos e vai tendo uma rotatividade tão acelerada que chega um dado momento que há uma explosão e nasce o Sol. Desculpa de repetir esse dado, mas Jesus aparece então dentro das informações de Emmanuel como o engenheiro celeste. E por tal razão, é óbvio que Jesus é o quê? O nosso governante, né? Governante do sistema. Porque, ao criar o Sol, ele também foi localizando os planetas às distâncias consideráveis, cada esfera com a sua finalidade, né? E por essa razão, a Terra foi situada numa distância cirúrgica para que aqui a água permanecesse no estado líquido. 5% apenas da distância mais próxima do Sol, a água já estaria evaporada. 5% da distância da Terra entre o Sol mais distante, a água estaria congelada, né? Dificultando, ou seja, não é possível ter vida se não a água for no estado líquido. Bom, avancemos. Então, dentro desse aspecto, agora a gente já vai buscando, como se diz,
o desfecho de todo esse raciocínio, porque primeiro apresentamos essa visão de conjunto. Agora, então eu posso, diante desses recursos, manejá-los. Manejá-los. A ordem é clara: buscai e achareis, né? Bater e abrir-se-á. Né? E Jesus jamais falou qualquer frase ou palavra ou discurso vazio. Não, sempre foram afirmativas claras, claras, claras. Né? E às vezes nós tomamos essas declarações como algum ensinamento de natureza profética, até mesmo mística, ou salvadora, tão próprio dos profetas da Bíblia. E não é isso. Olha lá, né, vamos recordar Emmanuel: Jesus é um engenheiro celeste. Ele construiu o sol e trabalhou na movimentação desse material incandescente que ficou circulando aos bilhões de quilômetros do Sol e foi se formando os planetas de hoje. Estamos aqui. Bom, no capítulo, então, que fala sobre a eficácia da prece, aí é preciso utilizar ainda mais 2 recursos. Esses 2 recursos estão internalizados, depende de nós. Até agora falamos de recursos externos à disposição de todos, sem nenhuma exceção, desde que o mundo existe. Agora, existem 2 recursos que dependem exatamente de cada um. São esses recursos: o pensamento e a vontade. Muito bem. O pensamento primeiro, porque o pensamento ele é uma força e emite ondas eletromagnéticas, e aprendemos há pouco que ondas eletromagnéticas são constituídas de partículas de matéria. E, portanto, essas partículas de matéria, esses elementos do pensamento, eles são dotados de emoção, de força. E o que vai dirigir essas ondas mentais, o que vai dirigir o nosso pensamento, é o motor da vontade. Todos nós sabemos o que é vontade, né? Vontade é uma espécie de autodeterminação para que algo se dê, algo se conquiste, algo se concretize. Vontade, disposição, né? Vontade, disposição. Vontade representa uma espécie de algo que é uma espécie de ação, mas ainda no campo do pensamento. Quando nós colocamos em prática a vontade, qualquer movimento corporal da vontade já vira comportamento, já vira ação. No entanto, para fazer as coisas movimentarem em torno de nós, no campo material, além da vontade, do pensamento, da vontade, precisa da ação, do comportamento, da atitude. Aí eu movimento coisas materiais. Mas os fluidos, na linguagem de Kardec, só podem ser movimentados pelo pensamento e pela vontade. E ele completa: não se manuseia os fluidos com as mãos. Então é preciso manejar, a palavra não é essa, mas é preciso dar uma dinâmica nos fluidos por meio do pensamento e por meio da vontade. Então, aí nós temos que adequar a nossa forma de pensar
Se o meu pensamento é que vai buscar dar uma dinâmica, uma movimentação nos fluidos, ou seja, nos campos dotados de partículas, e que eles se completem com recursos terapêuticos que existem esparsos na psicosfera terrestre, no reino mineral, no reino vegetal, sobretudo, no fluido cósmico que vem do infinito, que combinado ele representa substâncias que ainda a própria ciência médica não tem desenvolvido, não é? Bom, mas para isso o meu pensamento não pode ser fragmentado, não pode ser distraído. Eu começo uma oração pensando nisso, movimentando para movimentar esses recursos, mas dali a pouco estou pensando que eu preciso acabar logo a minha oração porque eu tenho um compromisso tal, né? Ou eu estou inquieto porque deixei algo parado, eu não concluí, né? E por que será que Jesus também faz aquela recomendação? Olha, quando orardes, né? Fique em silêncio, entre em seu quarto, feche a porta e ali, em segredo, ore, né? Ou seja, fechar as portas dos ruídos mentais e fazer um silêncio da alma. E aí nós vamos o quê? Preservar o nosso pensamento de uma, digamos, de uma frequência que não vai ser fragmentada. Aí eu estou utilizando um recurso pessoal para movimentar, na verdade, dar uma direção ao meu pensamento, se é para buscar o amparo dos amigos espirituais, o pensamento, né, é a invocação. Quando basta lembrar da figura de um benfeitor, que ele já está recebendo o meu apelo. Por quê? Porque o pensamento, ele viaja à velocidade da luz, não é? E tal qual a velocidade da ligação telefônica que nós fazemos hoje daqui para outro país em questão de segundos, não é? Então, dessa forma, esse recurso do pensamento todos nós temos. Então, na verdade, o que fazer? Eu quero a ajuda do benfeitor, então eu vou buscá-lo. Não, eu vou buscar a ajuda do benfeitor, mas ao mesmo tempo eu vou pedir pela saúde de alguém que está em grande dificuldade com uma doença. Então eu vou pedir pela saúde. E Allan Kardec menciona essa importância de que quando nós buscamos os recursos da natureza, em que ele gosta muito da expressão, quando nós buscamos atuar no fluido eletromagnético, que está disperso em todo o espaço, e ele está contido em toda a matéria, porque toda a matéria é feita de átomo. Todo átomo tem seus elétrons, e por essa razão, tudo tem o seu campo eletromagnético. Vamos voltar ao exemplo do pedregulho, aparentemente uma pedrinha morta numa grama. Ali tem vida, vibrátil, vibrando. E as partículas de Deus vibram ali, não dormitam, vibram. Ali tem vida, não é? Então isso é extraordinário. A estrela que luze no infinito, ora, tem vida, não é? Então, nessas condições, nós estamos já aprendendo que nós temos um poder inato e podemos utilizá-lo. Quando buscamos a ajuda do benfeitor e, ao mesmo tempo, estamos com um pensamento muito direto para ajudar determinada pessoa, eu já estou, de uma maneira inconsciente, acessando os recursos naturais, onde os elementos terapêuticos estão esparsos. Estão em latência, no campo mineral, no reino vegetal, em a natureza terrestre, em
a natureza cósmica. Mas ainda assim, não temos a evolução do benfeitor, por óbvio, ele vem e ajuda a fazer uma composição desses elementos, uma proporcionalidade, ou seja, ele vai fazer uma dosagem desses recursos que nós angariamos pelo nosso pensamento e a vontade de ajudar. E como o benfeitor faz toda essa composição, essa química do amor, essa química da fraternidade, é também pela minha vontade que essa medicalização vai chegar no endereço correto. No leito de alguém que está em casa, no leito de um hospital, de uma UTI, e esse recurso vai ser canalizado para aquela pessoa, não é? E podemos dizer, mas será que aí também haveria alguma espécie de privilégio, alguma coisa assim? Não, não é isso. Quando se fala em eficácia da prece, está esta aí uma proposta objetiva. E a questão de que quando nós estamos pedindo a intervenção de um benfeitor, uma intervenção de Deus, de Jesus, para ajudar alguém, para trazer alguém para a saúde, para a vida, muitas vezes, nós estamos sempre contribuindo, porque nós não conhecemos o roteiro reencarnatório de ninguém, não conhecemos. Quantas pessoas, né, que chegaram às vascas da desencarnação, depois retoma a existência e nos surpreende, porque surpreende os médicos, nós sabemos o quanto, né, nós sabemos quantos recibos, entre aspas, os espíritos nos passam desta eficácia da prece, desta eficácia da intervenção do alto, não é? Então, esses recursos espirituais, podemos repetir, ele está ao alcance de todos nós. No entanto, os utilizamos de maneira ainda com pouca eficácia. Podemos aumentar essa eficácia, porque todos conhecemos esses recursos. Então, só para rememorar, porque é uma maneira de acessar. Já sabemos desses recursos, mas temos uma dificuldade de acessá-los. Vamos apenas rememorar o roteiro desses recursos, o roteiro, digamos, espiritual, o roteiro psíquico, né? São as lições morais do Cristo. E esta conscientização de que bater, a porta vai abrir. E por que razão a porta já não fica aberta? Buscar e achareis. Ora, por que já não está pronto o que nós precisamos? É uma pergunta que nós poderíamos fazer, não é? Também poderíamos fazer uma pergunta, por que Jesus, ao ver o deficiente visual ou físico, ou aquelas pessoas cobertas de feridas, ele chegava próximo e fazia uma pergunta tão redundante, dizia, o que queres que eu faça? Todas as curas, podem observar, precederam a essa indagação. O que queres que eu faça? Ora, se o Cristo sabia o nome das pessoas, ele não precisava perguntar, né? Ele passou em frente lá a uma coletoria e falou, Mateus, siga-me. Ele falava o nome das pessoas. Zaqueu, desça dessa árvore, se importe que esta noite eu vá cear contigo, né? E como Jesus vendo ali a deficiência física, visual, né?
E a ferida, o que queres que eu faça? Ah, que cures, Senhor. Que me cure, Senhor. O que Jesus estava provocando com a pergunta? Não estava provocando para ele obter um diagnóstico da doença e ele fazer a cura. Jesus queria um elemento, esse que acabamos de falar, a vontade. Ah, por que a vontade? Que cures-me, Senhor. Quando a pessoa diz isso, é como se a energética, o campo espiritual, se projetasse além do corpo e fosse ao encontro do Cristo para receber dele os medicamentos que ele já trazia em sua própria aura. Então era o abraço de uma aura gigantesca, saudável, com a aura enferma, onde Jesus fazia a transfusão dos elementos saudáveis, dos elementos mais extraordinários, e daí todos sabem o resultado disso, a cura imediata. Não é? Então, o roteiro que está aí, a nossa crença no sentido de consciência do nosso ser complexo de espírito, de perispírito, de duplo etérico, de corpo físico, essa complexidade que gera essa túnica eletromagnética, ou a aura, como mais comumente se diz. Ah, mas a Terra está numa psicosfera tão abençoada também, e camadas de oxigênio e tal. Depois, nós estamos numa grande bolha na governança gravitacional ou eletromagnética do nosso grande Sol. A estrela que Jesus criou para a luz, para o calor, para a energia de todos os planetas, né, da nossa família solar. Então, esse é o grande contexto. Mas são todos esses recursos. Agora, e aqueles dois que dependem de cada um de nós? Pensamento e a vontade. Então, aqui está, digamos, uma plataforma que todos vocês conhecem, mas eu procurei apresentar aqui nesta noite para que, mais uma vez, possamos ampliar a eficácia da prece, a eficácia da intervenção do mundo espiritual em nosso mundo, né? Porque nós aqui temos o hábito de lidar com as mãos para mudar o panorama terrestre. Mas o panorama espiritual, os estados mentais, os estados espirituais, os estados de saúde, não é? Quando a medicina terrestre não dá conta, é somente esse laboratório do invisível, na governança de entidades amoráveis, de entidades crísticas que seguem a esse roteiro iluminativo de Jesus. Então, que nesta noite possamos nos entregar a esta garantia de que é bater e a porta vai abrir sim, desde que tomemos posse desta consciência que está aí à nossa disposição, desses recursos extraordinários, mas que cabe a cada um na razão direta da sua maneira de pensar, do seu nível de vontade, a sua maneira de atuar no mundo, é que nós vamos atrair as amizades espirituais, vamos atrair as afinidades de benfeitores, e eles vão manejar, vão dar a dinâmica dos materiais que o meu espírito consegue agregar em a natureza, porque no meu perispírito está dotado de matéria que o meu pensamento e as minhas atitudes conseguem agregar. Muito boa noite e a minha gratidão por você nos acompanhar e que esse tema possa
ter nos beneficiado a todos, porque vivemos no momento em que precisamos fazer essa imersão nas bênçãos do Cristo, porque estamos mergulhados já nessas bênçãos. Mas é tão necessário que a gente diz: Senhor, eu quero ter paz, eu quero ter saúde, eu quero ter disposição de fazer, de realizar, eu quero ser mais feliz. Então é importante que a gente diz: eu quero, porque nós estamos avançando na direção de Jesus, porque Jesus sempre, sempre está e esteve avante, avante em nossa direção. Que Ele continue conosco hoje e sempre, e para você a nossa gratidão desta noite. Estou aqui com dificuldade de visualizar exatamente as perguntas, por isso me desculpe de não termos aí o intercâmbio da noite. Muito obrigado.